Molden, desligar tudo para a gente começar a nossa live Além do Mocho. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com o professor Heimer, lá de Governador Valadares, grande amigo, cliente, foi meu coach, e já a gente vai convidar o professor Heimer para estar conosco. Vamos ver se ele entra, né? Primeiro, alguns avisos, né? Essa é a última live da segunda temporada do Além do Mocho. E mais uma vez, eu queria expressar aí a minha gratidão a todos que participaram, a todos que nos assistiram, a todos que estiveram conosco nessas lives. Nós tivemos convidados aqui de muito peso, né? Não vou nem citar nome de ninguém, porque são tantas pessoas que trouxeram tanto conteúdo interessante para a gente, que ficaria difícil a gente citar uma só, né? Então, em primeiro lugar, agradeço a todos os meus convidados. A gente está com lives aí desde agosto, né? A gente começou em agosto, depois julho, na verdade, depois demos uma parada em agosto, junho, julho, depois paramos em agosto, voltamos em setembro e agora estamos encerrando, tá? Mas foi muito gostoso, foi uma experiência muito legal, trouxe bastante conhecimento, a gente trocou bastante experiência aqui, pessoas com muito conhecimento, como o Dr. Capella, a doutora Carla Sarni, né? Capella acabou de entrar aí também, sempre prestigiando a gente. Obrigado, Capella. Dr. José Antônio, boa noite. Tá, um monte de gente entrando. Vamos apertar os coraçõezinhos aí, pessoal, e vamos convidando pessoas também para essa live. Daqui a pouco eu vou convidar o Heimer, né? O meu amigo e professor Heimer, lá de Governador Valadares, para a gente bater um papo sobre coaching, mindset. O Heimer tem uma história bem interessante para contar para a gente. Hoje eu abri as inscrições para 10 vagas para o meu programa de consultoria. E eu estou dando 10 consultorias, 10 pré-análises, né? Uma análise online gratuita. Então, se você quiser participar, tem um link lá na bio, tem esse post que vocês estão vendo aqui embaixo, e tem um link lá na bio, mas eu só tenho 10 vagas porque eu vou ter que fazer a análise de todo o formulário que vocês mandarem. Então, quem tiver interesse, até o dia 31, né, no mês do dentista, aí a gente está com essa promoção, mas somente os 10 primeiros, todos podem fazer, tá, a avaliação, mas somente os 10 primeiros terão um feedback pessoal comigo, tá? Então, é uma oportunidade para quem tem interesse de melhorar a sua performance aí no consultório, nos aspectos de gestão organizacional, marketing e vendas. A gente está tendo bastante procura. Hoje nós já tivemos bastante colegas preenchendo lá o questionário, né, o formulário Fast Start, né, de análise diagnóstica. E a gente já está começando a fazer as análises. Em breve a gente vai começar a dar as devolutivas. Então, os 10 primeiros vão ter uma devolutiva diretamente comigo, tá? E os outros vão ter uma devolutiva somente por e-mail, tá bom? Então, fica dados os recados, agradecendo aí mais uma vez a Papais Diagnósticos, né, odontológico por imagem, está patrocinando a gente, está apoiando a gente nessas lives. Em todas as lives que nós fizemos, nós tivemos o apoio irrestrito da Papais. Então, queria agradecer em meu nome, né, ao Dr. Capella, ao Dr. Jefferson e ao Paulo, que é o diretor de marketing da Papais Diagnósticos Odontológicos por Imagem. Tá bom? Vamos convidar, tivemos um pequeno atraso aí, deu um problema aqui na conexão, então a gente já vamos convidar aí o professor Heimer
para a gente bater um papo sobre o que aconteceu, né, na vida dele com o coach. O Dr. Jefferson entrou, que é uma coisa assim fora do comum, ele entrar nessa live às 8h15. Caramba, hoje eu tô prestigiado. Essa porque é a última, né, Jefferson? Muito bem, seja bem-vindo, Jefferson. Pessoal, vamos dar coraçãozinho aí, vamos mandar aviãozinho, vamos convidar mais pessoas, vamos dizer que essa live está acontecendo. Só você clicar no aviãozinho e convidar os seus amigos, principalmente dentistas, mas a gente vai estar conversando com o Dr. Heimer, falando um pouco sobre mindset também, ou sobre mentalidade, então vai ser um papo bem interessante, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o Dr. Heimer. O Dr. Heimer está aqui. E eu vou tirar essa tela aqui. Isso aí, coraçõezinhos, muito bem. Quem está gostando da Heimer, como vai? Tudo bem? E aí, meu querido, tudo Boa bem? noite, está me escutando bem? Satisfação, tô sim, e você? Tranquilo. Deixa eu só tirar essa imagem aqui, Heimer, para a gente ficar mais à vontade. Deixa os comentários por enquanto aqui. Deixa eu só escrever essa... Bom, não vou nem escrever o tema aqui, não. Vamos direto. Meu querido, em primeiro lugar, tivemos um problema nessa nossa live. Estava encantada, né, cara? Nós tivemos foi a única live que eu tive que desmarcar por um problema pessoal, na verdade, um falecimento de um amigo. E agora o Instagram não queria entrar de jeito nenhum na live. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tive que desligar tudo, desligar modem, desligar. Só faltei trocar de celular. Mas a gente tinha que realizar essa live porque realmente eu acredito que a gente vai trazer informações de muito valor aqui. Em primeiro lugar, agradeço, né, a sua disponibilidade. Sei que você tem a sua família aí, seus filhos lindos que a gente acompanha no Instagram e que você está disponibilizando esse tempo em detrimento deles, né, na verdade, para compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Então, meu muito obrigado, Heimer. Marcos, você sabe muito bem, é uma grande, imensa alegria poder falar com você, falar com colegas de profissão, amigos, alguns pacientes também que vão estar aqui assistindo também Legal. essa live. É muito legal. E, cara, é sempre um tempo oportuno, então é muito gratificante. Hoje foi um dia bem corrido. O professor Zé Antônio, que está aí acompanhando, aí, meu parceiro aqui no curso de Ah, especialização. legal. Hoje nós Ele mandou boa noite iniciamos, aqui, é verdade. hoje nós iniciamos a segunda turma de especialização em periodontia, num tempo ainda de pandemia, um tempo ainda de muitas incertezas, né? Nós estamos com alunos profissionais muito capacitados que sabem, né, que buscam, têm certeza dos seus objetivos, então é muito gratificante. Muitos deles estão aí conosco acompanhando essa live. Muito obrigado Legal. pelo convite. Sim, ó, vamos lá, vamos falar. Conta um pouquinho sobre você, né? Eu sei a tua vida quase toda, né? Mas conta um pouquinho para o pessoal onde você formou, onde você trabalha, qual é o teu trabalho hoje, e depois a gente vai entrar umas perguntas, Raimir, mais específicas, né? Da parte de coaching que a gente trabalhou lá atrás, né? Então, conta pra gente. Você formou aonde? Você mora aonde? Conta tudo pra gente, não esconde nada. Eu, agora, dezembro faz 18 anos de formado, né? 18 ou É, 8? 18. 18, tá. 18. Eu me formei em Três Corações, no sul de Minas. Moro atualmente numa cidadezinha chamada Itaiombi. Difícil até achar no Itaimbi. mapa. Uma cidade de Eu, a 12 minha, mil a minha habitantes. próxima meta de vida é conhecer Itaiumbi. Quando eu for para Governador Valadares, a próxima vez a gente vai comer um queijo lá em Itaiumbi. Aqui você não passa, aqui você chega, sabe? Você não tem outro lugar para ir, não. Aí você chega em Itaiombi, pronto, acabou. E atualmente estou como professor, juntamente com o professor Zé Antônio, professor Rodrigo Timóteo, que acabou de entrar aí. Seja bem-vindo. Eu estou como professor do curso de especialização em periodontia. Trabalho aqui em Itaiomi, em Governador Valadares, uma cidade próxima, né? 1 hora de viagem. E juntamente com
uma nutricionista, a Roberta, a Priscila, que é uma dermatologista, psicóloga. Então, nós temos aqui, dentro de Itaiomi, nessa cidade pequena, uma equipe multidisciplinar para fazer os atendimentos. Eu sou formado e sou especialista em ortodontia, onde eu exerci praticamente 70% da minha vida dedicada à ortodontia, onde eu me formei como dentista, sabendo o que eu iria fazer desde o primeiro momento que eu me formei, eu já comecei a buscar, né, a ortodontia e fazendo vários e vários cursos, numa época ainda que você fazia muitos cursos antes de fazer uma especialização, É né? verdade. E então eu tive uma boa formação em ortodontia. E atualmente eu sou professor de periodontia, então Meu, é essa um história você vai pouquinho. ter que contar pra gente, que eu sei que essa virada aí aconteceu num determinado momento da tua vida e a gente vai conversar sobre isso. É muito legal, né? Outro dia eu tive a oportunidade de conversar e, inclusive, almoçar com o nosso amigo em comum, né, Dr. Ricardo Amori, e lógico, tínhamos que falar de você e ele também tem muito carinho por você, assim como eu, né? A gente é engraçado, né, Jaime, que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu conheço tanto de você, tanto da tua trajetória, que parece que eu já te conheço há anos, né? Então, o Heimer, ele foi meu coach em 2014, Heimer. 15, me parece. 2015, né? Porque eu comecei com o programa de coach em 14, eu tive umas 5 turmas em 14 e mais algumas turmas em 15, né? Então eu fico sempre meio perdido em relação à turma que as pessoas participaram. Ah, por que você procurou coaching, Heimer? Que na tua cabeça, que bate na cabeça de alguém e fala assim, eu vou fazer coaching? Boa Ó, o Nilden. pergunta. Nilden é nosso amigo aqui do CRO. Nilden, prazer ter você conosco aqui, Nilden. A Vanessa está falando que quer uma canequinha dessa da arquitetura gengival. Aí, meu amigo, você resolva com a Vanessa. Eu Deixa também comigo, quero. Wagner, vou Depois você me manda providenciar. uma pelo correio. Me manda uma via Manda Sedex. sim. Cara, assim, vamos falar um pouquinho da história. Eu acho que fica mais fácil para Sim, entender com onde esse certeza. processo entra, né? Como eu disse, eu trabalhei, dediquei boa parte da minha vida à ortodontia. Fiz muito pouco da parte de clínica geral, praticamente alguns 6 meses no máximo, para não dizer que não fiz. Trabalhando em diversas clínicas como ortodontista, montei um consultório em Itaiomi para fazer ortodontia, onde eu morando em Governador Valadares, eu vinha a Itaiomi um dia na semana, porque era mais do que suficiente. Com custo de vida mais baixo, conseguiria manter aí uma vez na semana fazendo atendimento, né? E tudo estava muito tranquilo. Me casei com a Gisele, Gisele era professora de normal superior, professora de jardim de infância. E falei, Gisele, vou precisar que você me dê uma ajuda. Que tal você fazer odontologia? Para me ajudar na ortodontia. E assim, Gisele começou a fazer a odontologia e eu trabalhando, Gisele fazendo a odonto, né? Nós tivemos a Maria Flor durante esse período, já no início. Depois compramos uma casa muito bem estruturada em Fernando Valadares, tudo ia muito bem, sabe? Como todo brasileiro, né? Tem a sua organizaçãozinha, sua organização. Mas aí, cara, tem coisas que acontecem na vida da gente e que não tá no script, entendeu? Não tá naquilo que você planeja, sabe? E pouca gente sabe, mas eu nasci com catarata. Eu tenho um problema de vista do lado esquerdo, então praticamente não uso, 20%, mas assim, é uma visão muito comprometida, né, para exercer odontologia. E aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde que, ao longo do tempo, a gente foi entender que muitas vezes as dores na coluna, que cada vez mais aumentava, e com um problema de visão,
que foi a uveíte, onde assim eu comecei a perder parte da minha visão e foi um momento muito difícil, né, até diagnosticar e entender que eu estava com uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante. E essa doença, para o dentista, ela é terrível, porque você depende da coluna. Nós, como profissionais, nós exercemos uma profissão, uma carga horária que não é uma carga horária correta para a profissão. Nós trabalhamos muito mais do que 8 horas por dia. Sim, com Em certeza. outros países, a carga horária é muito menor, mas aqui no brasileiro nós temos que ralar e ralar bem, né? Então, eu estava diante de um problema onde eu tive que parar de trabalhar durante um período. Eram tempos muito difíceis, Marcos, onde eu me lembro muito bem de ficar num quarto escuro porque eu não conseguia enxergar. De tanta, qualquer luminosidade era muito difícil para mim. E assim, são coisas que o pensamento da gente só traz para o pior, né? Sim. E eu, conversando com a minha esposa, eu falei, olha, Gisele, eu tenho que fazer uma outra coisa, eu preciso fazer um outro tipo de trabalho que não seja odontologia, porque talvez não vai dar, pelo que a gente está acompanhando aí. E assim, eu exercia um trabalho nessa clínica, né? Um trabalho com uma grande quantidade, uma demanda muito interessante, mas eu não dava mais conta para fazer, sabe? E foi aí que eu procurei uma ajuda profissional, né? Que eu vi o professor Marcos, o professor da USP, um professor onde eu via muitas referências sobre ele, entrei em contato e decidi fazer um processo de coaching para me ajudar nessa transição. Porque nós estávamos aí com uma vida toda organizada e de repente ter que mudar. Onde eu comecei a trabalhar, eu comecei a tentar manter as minhas contas com 30% do que eu ganhava, do que eu faturava. Então, da noite para o dia, você está em pleno investimento e de repente você ter que parar tudo isso é muito difícil. E eram decisões assim difíceis de serem tomadas. E quando eu conversando com o professor Marcos, por mais que as orientações do professor Marcos me ajudassem, eu confesso, eu disse isso para ele até em um determinado momento, eu falei, caramba, eu com essa dificuldade agora financeira, eu investi no processo de coach e de repente acabou e não foi nada do que eu esperava. Eu acho que eu gastei dinheiro à toa. Foi esse o pensamento que eu tive quando encerrou, porque eu achei que o processo de coach iria resolver os meus problemas. E longe disso, né, Marcos? Com Talvez certeza. ampliasse ainda mais, Com mas certeza. foi Não, na verdade, interessante. assim, então eu, analisando, né, esse momento que você estava vivendo, a gente pode dizer que, de repente, você foi buscar o processo de coaching até para não trabalhar mais em odontologia, né? Até para ter uma outra visão, descobrir alguma outra coisa, né, para fazer. E foi muito importante para mim, porque chegou num determinado momento em que a gente precisa tomar uma decisão. Mas cada vez mais aquilo vai se aproximando de algo que você precisa realmente. E foi a hora que eu parei, pensei, Gisele, minha esposa, né, eu falei, não, você não vai parar de estudar. Você, agora, mais do que nunca, né, nós vamos precisar que você estude. E aí foi o momento em que eu passei a mão nas minhas folhas, nas minhas anotações do processo de coaching e falei, a mudança precisa acontecer. E eu digo para muitas pessoas que às vezes perguntam, ah, você fez processo de coaching, como é que foi? Eu falei, olha, cara, vou te ser sincero, a mudança de comportamento, ela deve vir de você, Sim, sabe? com Nenhum, certeza. o coach, o professor Marcos, no meu caso, o que ele fez foi abrir a minha caixinha, a minha mente, para poder pensar um pouco fora daquilo que eu estava acostumado a vivenciar. E com as experiências que estão à nossa volta. E, na verdade, Marcos, eu vou ser sincero, todas as experiências que eu tinha à minha volta
nenhuma delas contribuíram para aquilo que eu tinha que fazer. Elas Legal. vieram de mim. Elas vieram daquilo que esse processo me fez pensar, me fez refletir, me fez, talvez, fortalecer algumas limitações que eu tinha. Para poucas pessoas sabem, mas eu vim de um processo de clínica. Hoje, até o momento quando eu trabalhava na clínica, era uma clínica popular, mas que tinha um conceito, um comprometimento com os pacientes, assim, de forma que muito distante do que nós entendemos como clínica popular. Mas eu passei anteriormente por uma clínica popular, onde, assim, no início da minha profissão, onde a gente foi muito massacrado, sabe? É onde a clínica popular ela tinha uma visão muito ruim, muito negativa do profissional. A gente era massacrado na rádio, a gente era massacrado por onde a gente passava. Então, a minha autoestima era extremamente baixa. Entendi. E aí, eu já te falei sobre isso Sim, algumas lógico. vezes, né? E aí, eu precisava começar algo novo. E eu me lembro muito bem que você, em um dos processos, em uma das nossas conversas, você traçou um planejamento de onde eu gostaria de chegar. Mas é muito interessante quando Roadmap você é uma das eu ferramentas que nós começo a utilizamos. comprar, eu começo a fazer isso, eu começo a subir a escada. Eu falei, não, Rápido, eu vou fazer diferente. Você vai pensar aquilo que você, onde você quer atingir e vai começar a desmembrar de onde Como você quer chegar, atingir, né? Exatamente como como a cada chegar. passo. É uma É o ferramenta inverso, fantástica, Jaime. O é o Roadmap é uma inverso. das melhores ferramentas que nós temos no nosso processo de coaching. Ele realmente ele consegue assim desanuviar, né? A pessoa consegue realmente se enxergar já lá naquele objetivo, né? E aí ela começa a ver quais são os passos, né? Que a gente fala em objetivo final e metas, né? E a cada meta ela vai procurar ter um tempo ali para colocar aquela meta em prática, né? E fazer a coisa funcionar para chegar naquele último objetivo, no objetivo final. Mas é uma ferramenta fantástica. E aí, conversando com a Gisele, minha esposa, ele falou, Jaime, se você gosta tanto da odontologia, por que você não investe na odontologia? Eu falei, mas como? Eu não tenho condição física para investir. Aí ela falou, por que você não dá aula? Você gosta de conversar com os pacientes, você gosta de explicar, você explica para minha menina, que era 3 aninhos na época, você explica de uma forma que ela consegue entender aquilo que é complexo, por que você não dá aula? Eu falei, olha, pode ser dar aula, seria interessante, eu vou conseguir trabalhar em pé, né? Pode ser que dê certo, mas financeiramente falando, como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir pagar isso? E você estudando. E aí é aquele momento que a gente pensa e fala, não, não dá certo. E aí, de repente, você começa a desmembrar e fala, olha, não é que não dá certo, talvez eu não tenha outra opção, se eu quiser me manter dentro da odontologia, É, né? E, e eu me lembro que a gente fez uma inscrição, eu fiz a inscrição, fui aprovado pelo currículo no mestrado de periodontia, um mestrado profissionalizante da São Leopoldo Mandic, de Campinas. eu lembro quando você até chegou a ligar para mim para falar isso. Eu fiquei muito Vamos feliz. fazer? Eu falei, vou Mas era fazer. uma, Eu era sei, assim, foi uma guinada, né? É isso que eu acho interessante, né, da tua história. Você era ortodontista e foi para periodontia, então, da onde veio isso? Por quê? Qual o porquê disso daí? eu costumo contar uma história para ilustrar muito bem isso. Um certo dia, um cachorro viu uma lebre. Contei isso hoje na turma. E logo pela manhã, esse cachorro viu essa lebre. E ele partiu atrás da lebre. Era 10 horas da manhã, tinham 5 cachorros correndo atrás da lebre. Ao meio-dia já tinham 15. Às 3 horas, 20. Às 4 horas da tarde, 30. Mas no final do dia só tinha um cachorro farejando essa lebre. Que cachorro era esse? O primeiro lá. O primeiro, aquele que viu a lebre.
E o que eu tinha que enxergar era uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de mercado, vendo que a ortodontia, muitos de nós não conhecíamos a ideia de fenótipo periodontal, não conhecíamos muito de osso, então muitas vezes nós ficávamos na mão do periodontista para possibilitar tratamentos. Eu via uma deficiência no mercado também, porque o Governador Valadares é uma cidade de 350 mil habitantes, dá para você contar na mão do Lula o número de periodontistas. Nós são poucos Então, mesmo, hein? Se dá para contar na mão do pouquíssimos, Lula, dá para contar muito. pouquíssimos, pouquíssimos. Então, era uma oportunidade e ver o quanto que a medicina periodontal estava avançando, que a periodontia, ela não puxando a sardinha para o nosso lado, mas ela é a área da odontologia mais biológica. Sim, Então, isso, era uma oportunidade, com certeza. conversando com cardiologistas, com médicos, de devolver, né, a boca para o corpo, né, desses pacientes. Então, era algo que eu vi como uma grande oportunidade de que poderia dar certo. E assim nós investimos, Marcos, tudo que a gente tinha como reserva, No mestrado, né? os empréstimos para poder manter esse projeto, sabe? E comecei a investir em Taiomi. Eu não fazia clínica, como eu disse, e minha esposa fazendo odonto, eu falei, poxa vida, eu preciso começar a captar pacientes para ela. E eu ia na faculdade onde ela estudava, entrava na biblioteca e começava a estudar tudo de novo, né? E assim, eu sou muito grato a Dental News, a TV Dental News, que é uma plataforma do YouTube, né? Um canal do YouTube da turma da UFMG, que dão, né, conhecimentos de forma gratuita, e foi a oportunidade que eu tive de, de retomar a odontologia que estava perdida, que estava dentro de uma caixinha somente na periodontia. E a gente sabe que hoje a habilidade do futuro é a habilidade de desaprender e tentar Sim. aprender coisas novas. E com isso, eu começando a captar pacientes para a Gisele, eu saindo de Governador Valadares, vindo para Itaiomi, falei, olha, nós precisamos ir para Itaiomi. Nós temos uma casa dos nossos sonhos, do jeito que a gente queria, mas para isso dar certo, nós vamos ir para Itaiomi. Para muitos pensaram que seria uma regressão, você sair de uma cidade grande, vir para o interior. Mas nós não tínhamos opção. Eu falo hoje, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, que eu me lembro muito bem no dia que nós fizemos a mudança para Itaiomi. Eu lembro que não tinha dinheiro, Marcos, para pagar a mudança. E eu lembro que eu quebrei o cofrinho da minha menina com todas as moedas e paguei o caminhão de mudança com as moedas. Mas tinha uma coisa, eu tinha uma certeza tão grande, tanto eu como a Gisele, de que nós estávamos no caminho certo e aquilo ia dar certo, sabe? Nós estávamos no caminho certo. Essa era a convicção que a gente tinha. E buscando cada vez mais conteúdos, buscando essa mudança de mentalidade. Era muito fácil quando a gente fala, eu vou mudar isso para isso, eu vou trocar uma resina por outra coisa, eu vou mudar de técnica, vai mudar de cidade, mudar de história, mudar da escola da sua filha. Gisele, Deixar um monte de coisa para trás, né? Na verdade, quando a gente poxa, muda de cidade é complicado. Você muda de bairro, você ainda se adequa, tá? Mas quando você muda de cidade, é uma mudança bem radical. e a Gisele, ela terminou a odontologia dela grávida do Theo. E a gente só tinha um carro. Eu vinha para Itaiomi todos os dias, chegava em casa 9 horas da noite, Gisele pegando o ônibus, lotação, com a barriga grande, carregando esse tanto de material odontológico, sabe? Mas acreditando que eu poderia dar certo na odontologia ainda, né? E foi quando eu fui para Campinas e quando eu comecei a desenvolver dentro da periodontia. Graças a Deus, eu tive uma curva de aprendizado que foi além das expectativas, onde um professor conversando comigo, Jaime,
por que você não monta um curso de periodontia lá na tua cidade? Eu falei, cara, quando eu formar, eu falei, tá maluco, né? Deixa eu pagar minhas contas. Eu falei, não, eu estou vendo o quanto que você está desenvolvendo aqui. Tenta montar, quem sabe? A gente dá um apoio para você. Foi quando eu procurei a ABO, nunca tinha pisado na ABO. Procurei com a cara e com a coragem e apresentei a possibilidade de um curso. Foi quando a diretoria da ABO falou, nossa, seria muito interessante o curso de periodontia. Nós não temos na região. Eu vou te apresentar um amigo que ele tem o mesmo sonho que você de montar um curso. Foi quando eu conheci o professor Zé Antônio. E assim, hoje é um irmão para mim. Está conosco aí, né? Está conosco. E assim, eu acho que quando você busca fazer o bem, você é cercado de pessoas boas, sabe? Você é cercado de anjos. E isso fez com que esse projeto alavancasse. Nós fizemos uma primeira experiência, sabe? E na cabeça da gente, a gente tem algumas dúvidas, né? Cara, você quer ser professor, você está num processo de aprendizado ainda, nem tudo ainda está formado na sua cabeça. Eu tinha essa certeza, mas eu tinha uma outra certeza, de que quando nós tivéssemos realmente um curso de especialização, eu estaria preparado para dar aula. Eu não queria ser um profissional de cursos. Eu queria participar, eu queria dar a minha parte, né, nesse conceito, nessa mudança de vida dos nossos alunos. E assim, Marcos, uma outra coisa que me fez pensar também, que muda um pouco também a ideia de ser professor, por ser um aluno no mestrado e por ser professor no curso de especialização. Uma verdade é que eu estava muito próximo das deficiências dos alunos. Eu estava muito próximo das dúvidas dos alunos, porque eu tinha dúvidas recentes. Então, eu sabia onde o aluno poderia ter aquela deficiência e, assim, antecipar na correção do aprendizado dele. E, assim, foi o que nós trilhamos. E hoje, olhar para trás, terminando o mestrado, uma segunda turma de especialização, você olha para trás assim e fala, poxa vida, realmente deu certo, sabe? Uma Sim. odontologia que eu consigo fazer nessa cidadezinha de 12 mil habitantes e conseguir montar um curso de especialização junto com o professor Zé Antônio e que está a todo vapor. Ao longo desse tempo, principalmente dessa pandemia, Pandemia, no meio de uma pandemia. eu tive a oportunidade de voltar à minha universidade, que é 10 horas de viagem, e ser convidado para dar um webinar para os alunos. Isso foi legal. muito marcante. Legal. Poder voltar a uma cidade onde, assim, eu disse que a gente era muito discriminado, e quando eu pude dar aula num congresso lá, foi o primeiro congresso que Deus quis que eu desse uma aula, e eu fui convidado, né? E eu fui dar aula e ali estava na plateia aqueles que muitos deles criticavam, sabe? E quando, no final daquela aula, eu pude falar que a minha carreira tinha começado ali, naquela cidade. E foi, assim, uma mudança, né? De como isso aconteceu, sabe? Eu acho que, além das mãos de Deus, eu tive uma ferramenta fundamental nesse processo, que foi uma ferramenta técnica, que foi esse processo de coaching. Uma coisa, o Heimer, depois, quem tiver interesse, pode ver um IGTV que eu fiz, né? Eu fiz depois, peguei a autorização dele, que foi um áudio que o Heimer me mandou e eu fiquei muito emocionado com o áudio. Me emociona até agora quando eu penso nele, né? Em tudo que você falou. Esse áudio veio pelo WhatsApp, eu fiz um cambalacho, né? E coloquei ele no IGTV. E aí, no áudio, o Heimer até falou, não, professor Marco, depois eu faço um vídeo. Eu falei, não, aquilo ali foi uma coisa espontânea, foi uma coisa bonita, uma coisa que você estava falando, assim, eu não te pedi, né? Foi uma coisa que eu não falei, Heimer, faz um depoimento para mim. Então, esses depoimentos são os melhores. Você que é professor, você sabe disso. Quando um aluno te manda um áudio espontâneo, é fantástico, né? Você não está pedindo, é uma coisa que está vindo do coração dele. Então, o Heimer tem um depoimento num dos
dentro do meu IGTV lá, e que é muito marcante, né? Que ele fala coisas muito pessoais dele, eu até agradeço ele ter compartilhado com a gente. Mas assim, Raimer, dentro daquele processo de coaching, né, que você participou, teve um negócio que você falou lá naquele áudio que eu achei bem assim, bem interessante, que você falou assim, e você falou hoje de novo, eu só queria reforçar isso, né? Que você achou que tinha jogado dinheiro fora, que, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? E acabou, né? Chegou na última sessão, você falou assim, ué, é só isso, né? Mas o que aconteceu depois, né? Dá uma especificada pra gente, porque assim, isso acontece muito, com muito coaching meu. Chega no final, na última sessão, eu vejo que a pessoa tá com aquela cara de paisagem, assim, né? Tá, né? E agora? E aí a coisa, e depois de meses, assim, às vezes depois de 3, 4, 5, 6, às vezes depois de um ano, esses mesmos coaches, a maioria dos meus coaches, assim, 90% dos meus coaches, a gente mantém contato, né? A gente fala muito, troca ideia, fala sobre coisas que estão acontecendo, e eu sempre recebo comentários, WhatsApp deles falando, nossa, aconteceu um negócio aqui que você não sabe. Então, quando acabou o processo de coaching, você viu que era alguma coisa técnica, né? Primeiro, muita gente pensa que processo de coaching é terapia, e não é, né? Você conseguiu distinguir isso, né, Raimer? O Raimer estava num momento difícil da vida dele, naquele momento que a gente fez o coaching, mas nem por isso ele usou o coaching como uma terapia, como uma bengala, né? Ele usou aquilo ali, a ferramenta técnica, que é, eu sou dentista, inclusive nem posso fazer terapia, para tomar decisões. Então, eu acho que a grande sacada do processo de coaching é tirar você da caixinha, né? Que é o que você falou, você começa a olhar fora da caixinha. O Raimer, ele é um dos meus coaches que mais olhou para fora da caixinha, né? Porque a maioria dos meus coaches, eu tenho, por exemplo, uma coach minha que ela era radiologista e ela queria ser mais, ela queria fazer mestrado, e ela foi fazer mestrado em radiologia, ela foi presidente de um congresso de radiologia, foi fantástico. Mas também o processo de coaching abriu, né? Então, quando você falou lá, eu achei que aquilo ali eu tinha jogado dinheiro fora e você estava numa situação difícil, né? Você estava sem dinheiro e não é barato, pessoal. É assim, ó, é o que eu sempre falo. Um processo de coaching não é barato, tá? Mas é um investimento. Você vai fazer esse investimento e aí você vê os frutos que você vai ter no futuro. Então, comigo, qualquer processo de coaching bem estruturado, ele vai te trazer um retorno financeiro. Algumas pesquisas mostram que um investimento no processo de coaching, ele, no período de 12 a 24 meses, Raimer, você pode me comprovar isso, você pensando no seu caso, ele tem um retorno de pelo menos 10 vezes, tá? Do que você investiu. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que foi essa tua percepção logo depois e dentro do processo de coaching também, e se valeu a pena, né, esse investimento, o que você acha de tudo isso? Marcos, eu acredito que a gente quer tudo pronto, né? A gente quer respostas. Talvez você deve escutar muito dos seus coaches. O que você acha que eu devo fazer? É isso, Né? É, é sempre é a essa pergunta. primeira Me dá pergunta, uma né? resposta, né? Caso eu compre uma bicicleta, né? Exatamente. E então, essas respostas não vêm, entendeu? Elas não vêm. E talvez você fique aí frustrado porque não tem essas respostas. O coach ele não vai te dar essas respostas, porque isso é muito pessoal, isso é da sua vida, né? São Uma decisões das que são tomadas premissas, por Raime, você. só te interrompendo um pouquinho, uma das premissas de um processo de coaching é o coaching, ele não, o bom coaching, né? Ele não traz respostas, ele faz boas perguntas, né? Sim, Então, a grande sacada de um processo de coaching é você saber perguntar, é você levar o teu coach, no caso você, à reflexão. Entre uma sessão e outra, lembra? A gente sempre tinha aquele lance das tarefas, né? Eu sempre deixo meus coaches uma tarefa.
E é ali o momento que realmente o coach vai começar a cair as fichas, né? Eu digo que às vezes demora um pouco, às vezes demora, né? Passa um pouquinho do prazo, mas sempre cai, né? Então continua, desculpa. E, e a mudança de comportamento, ela não acontece da noite para o dia. Você tem que estar preparado para Total, passar por essa mudança de comportamento. com A certeza. gente tem uma. E a gente olha muito o vizinho, olha muito para o lado, entendeu? E eu acho que eu tive uma experiência onde eu pude captar aquilo que era o melhor de mim, entendeu? Dentro desse processo. E dentro desse processo eu fortalecer aquilo como o meu cartão de visita, que é um atendimento humanizado. Era isso que eu podia oferecer de melhor. E foi isso que fez com que a clínica que tinha um rendimento X, ter um rendimento de 15x, né? Caramba. Não, foi assim uma mudança absurda, né? Lógico que você tem que querer, Sim, entendeu? lógico. Você tem que gastar tempo. Assim, para quem me conhece, eu nunca preocupei muito com a questão do dinheiro. Eu sempre preocupei em fazer aquilo que fosse favorável para o paciente, Necessário. né? Sim. E isso, o dinheiro acaba sendo a consequência. Mas esse processo, quando eu terminei, eu falei, pronto, eu já não tinha tanto dinheiro, agora eu vou ter menos, porque o cartão ainda vai continuar caindo, né? E eu não tive respostas. E a resposta ela estava dentro de mim, Sim. entendeu? A resposta ela Isso é estava incrível. dentro de mim. Eu precisava rever as perguntas que me foram feitas e que eu não tinha resposta. E que as respostas, muitas vezes, estão mais ligadas ao que o outro colega está fazendo do que realmente minhas, essas respostas. E aí, Então, aí parou, acabou o processo, você ficou meio, né, meio perdido assim. Tem uma teoria, né, Jaime? Você como professor sabe disso. E eu falo isso sempre para os meus alunos, né, não coaches, mas para os alunos. O aprendizado, né, o processo de aprendizado, o primeiro passo, né, para você aprender alguma coisa, você falou em desaprender, é a confusão, né? Quando você está confuso, é que você está começando a dar os primeiros passos para começar a entender, né? Então, o processo de coach, ele normalmente gera essa confusão. E muita gente, muito coach meu, normalmente a gente faz coach com, depende do caso, com 6 sessões, com 10 sessões, depende muito do caso. Hoje eu estou trabalhando com o processo de coach com 6 sessões. Normalmente, quando chega na terceira sessão, quarta sessão, a pessoa está meio não sei, o que eu faço? E aí começam essas perguntas que você falou, mas o que eu faço? Né? E aí tem sempre a devolutiva. O que você acha que você deve fazer? Né? Então, o processo de coaching, ele traz, na verdade, ele abre a sua visão. Eu digo sempre que o processo de coaching é como se fosse você estivesse num carro chovendo, sem desembaçador, né? Sem o ar-condicionado ligado. Aquela coisa está toda embaçada ali. Na hora que você liga o ar-condicionado, parece que o mundo aparece na sua frente, né? E é basicamente isso que acontece. E aí você falou num determinado momento lá do áudio, falou assim, quando acabou o processo de coach, eu peguei minhas anotações, que você estava doente, inclusive, né? Foi um momento que você estava convalescente e tal, e você pegou suas anotações e falou assim, eu preciso dar um jeito de entender isso. E aí, como foi isso? na verdade, a gente aprende a duras penas, né, Marcos? A gente aprende, eu acho que quando a gente tem necessidade de aprender, acho que a gente se esforça mais, né? E eu estava naquela situação, você entendeu? De, de pensar, né? Talvez a solução estivesse dentro de mim, assim, uma solução caseira, né? Vamos dizer. Uhum. E foi onde eu fui lapidando, né, parte por parte, como nós iríamos fazer esse processo, essa transformação, essa migração, né, de uma área da odontologia para outra área, de uma mudança de cidade, de mantendo algumas coisas, outras tendo que eliminar, entendeu?
foi quando eu saí, né, da clínica, onde eu trabalhava há muito tempo, eu precisava ter aí uma outra carreira, um outro momento, entendeu? Um outro ritmo, o ritmo que eu pudesse fazer, né, exercer, não o ritmo de uma clínica que cobrava o tempo, né? Mas um ritmo que eu pudesse pensar assim, cada dia era uma graça. O dia que eu levantava bem e conseguia exercer, né? Então, isso para mim foi fundamental. E porque, assim, ô Marcos, às vezes a gente conta essa história, todo mundo parece assim, parece aquele filme A Procura da Felicidade, mas Mas olha, cara, uma a coisa que a gente gente está vê, resumindo né, aqui, mas nessas eu vou te contar histórias, uma coisa. mas essas histórias de força, né, que a gente vê com pessoas como você, que deram a volta por cima, que descobriram forças que às vezes nem tem muito a ver, Raimer, com o momento que você está vivendo, né? O momento que a gente vive, ele dá escolhas para gente. Você tem a escolha de ficar na cama reclamando, né? Ou você levantar e falar assim, cara, eu acho que quando a gente tem filho, né? Se você está só casado ali e de repente putz, você começa a desleixar, a mulher te larga e acabou. Cara, mas quando você tem filhos, né, é muita responsabilidade. Nós, como pais, né, nós temos essa coisa de provedor. Assim, eu me coloco na sua situação, cara, e eu vejo que é um momento complicado. E aí é que eu acho que entra muito da formação moral, dos valores que a gente tem. Eu sei que você é um homem de muito valor, que a gente se conhece, né? A nossa formação religiosa também ajuda. Eu sei que te ajudou bastante, né? Você já me falou isso. E a família, né, cara? É o que dá, é a nossa base de sustentação. Então, tudo isso tem muito a ver com mindset, tudo isso tem muito a ver com o que a gente coloca na nossa cabeça que a gente é capaz de fazer. A tua história é incrível, né, cara? Você vinha de uma profissão aí de 15 anos, né, praticamente, né, 15 anos de ortodontia ali, de clínica geral, ortodontia, e de repente você deu uma guinada na tua vida. Hoje você já até compartilhou comigo alguns outros projetos, né, de periodontia, que vai em breve, não sei se já está acontecendo, mas com certeza são fantásticos também. Então, assim, é incrível, né? É incrível. Eu acho que é uma história de vida, tá? Eu acho que merece um livro, sinceramente, eu acho que merece um livro. Verdade, porque é uma coisa. É a procura da felicidade do mineiro, né? Como é que Do falaria a menino. procura da felicidade do mineiro? Ah, vamos atrás do trem. Vamos atrás do trem da felicidade. Tem uma música que diz, né, do Humberto Gessinger, que eu gosto muito, que o sonho de mudar o mundo, ao menos muda o sonhador, né? Então, Sim, eu acho que mas, Jaime, eu vejo isso, cara, em você. A gente teve esse contato no coach, depois a gente continuou batendo papo, né? A gente está sempre trocando ideia. E você é um cara que você não se deixou abater pelas dificuldades da vida, né? Você estava sem dinheiro, foi lá, pagou um processo de coach com um cara que você nunca tinha visto na vida, mas que você acreditou, né? Deu uma confusão mental em você e ao invés de você falar assim, putz, que saco, gastei dinheiro, não deu em nada esse negócio, esse cara é um farsante, esse cara... Você pegou aquele conteúdo que eventualmente não estava tão claro para você naquele momento e você é o que o pessoal fala, né? De um limão, cara, você fez, não foi uma limonada, não foi uma limonada suíça, aquela melhor, né? Então, cara, eu tenho muito orgulho, né, de ter participado desse teu momento aí, dessa tua história. Ainda a gente vai ter oportunidade de estar juntos aí, se Deus quiser, para brindar isso, né, com uma bela de uma garrafa de vinho. Mas é uma história de opa. vida incrível, cara. É uma história, eu fico muito feliz. Não só a E, sua, né, mas eu tenho várias histórias de vários coaches que, cara, se a gente, eu um dia ainda vou colocar essas histórias no livro, porque são histórias de vida muito legais. e foi interessante, né, Marcos, que nós nos reencontramos a partir de amigos em comum, É né? verdade, é verdade.
Daqui de São Paulo, a pessoa sai, vai para Governador Valadares, te conhece, ele te conhece, sabe? E aí fala, meu, foi incrível. Jaime, a live deve estar acabando já. Agora eu perdi o time, porque eu não sei que horas que eu comecei exatamente, que eu tive problemas de conexão, né? Eu também Mas não. assim, Jaime, a gente ficaria conversando aqui, cara, horas, né? Se prepare que no dia que eu for para Governador Valadares, você vai ter que dedicar um final de semana para a gente botar o assunto em dia. É sempre um grande prazer, né? Conversar com você, ouvir a tua história. Quando eu falo que você precisa realmente colocar isso no livro, pensa nisso com carinho, cara, porque realmente tem coisas para a gente, às vezes é uma coisa que é normal, que aconteceu, mas são histórias que realmente a gente precisa deixar escritas, né, ali para os nossos filhos ou para a posteridade, porque são valores muito fortes. Eu sei que você é um homem de muitos valores. Os seus valores te conduziram para isso, né? Eu estava lendo um livro outro dia, eu acho que são as 25 leis bíblicas. Depois eu vou te mandar o título dele, do sucesso, alguma coisa assim. E o autor falou uma coisa muito engraçada, falou uma coisa muito diferente, interessante. Ele falou que valores são como o guarda-reio de uma corrida, né? Ou de uma estrada perigosa. São eles que nos balizam ali para a gente não sair da estrada, né? Eu achei muito legal isso. Então, os nossos valores é que nos mantém aqui, nos mantém na nossa estrada, né? Quando a gente pensa em deslizar um pouquinho, a gente fala, opa, peraí, mas isso não está de acordo com meus valores. Então, nós que somos pessoas, eu, né, a maioria, 100% dos meus amigos, eu diria que são honestos, são pessoas com valores muito fortes de família, é, realmente um grande prazer a gente escutar uma história como a sua, cara. Então, parabéns, parabéns à sua esposa também, que não são todas as mulheres, a gente sabe que estão ali para, né, para participar, para dar a cara para bater, para dividir tudo, né, inclusive na alegria e na tristeza, né? Então, parabéns, Gisele, né? Parabéns para Gisele também. Seus filhos lindos, né? Também vejo as fotos aí. E o Dr. Heimer fez aniversário faz 5 dias, né? Então, parabéns para o Dr. Heimer também, Obrigado, né? obrigado. Feliz aniversário Obrigado. atrasado. Eu já dei lá no Opa, Instagram, mas agora estou dando pessoalmente aqui. Jaime, foi um grande prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigado por compartilhar essa sua trajetória de vida, que é uma trajetória que, com certeza, ela tem muito a incentivar, a motivar outras pessoas. E uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, se alguém chegar para mim e falar assim, cara, eu vou parar de ser dentista porque odontologia não dá dinheiro. E odontologia não dá dinheiro mesmo. Quem dá dinheiro é pai e mãe. A gente tem que trabalhar pra caramba para ganhar dinheiro. Mas assim, a odontologia, ela me deu tudo que eu tenho, né? Meus melhores amigos, meus melhores sócios, né? Eu tive o prazer de ter sócios fantásticos que me ensinaram muito. O doutor Capela, que está com a gente aqui, é um deles. Doutor Papais, que não está mais aqui. Mas eu não teria tido a oportunidade de conhecer essas pessoas. Então, a odontologia, para mim, cara, hoje eu não exerço diretamente lá na boca do paciente, mas eu estou na radiologia. Então, é assim, odontologia para mim é tudo. Então, quem fala para mim que odontologia não dá dinheiro, odontologia é ruim, eu até viro e vou embora, porque não vale a pena, né? Então, muito obrigado, né, pela sua participação e pode encerrar aí das suas últimas palavras. Marcos, primeiramente gostaria de agradecer imensamente pela amizade, né? A gente nós nunca se vimos, né? Nunca nos vimos pessoalmente, mas sempre estamos trocando mensagens, né? De incentivo. Agradeço muito pelo teu trabalho, porque foi parte fundamental nessa transformação, nesse processo. Tenho certeza que já colaborou também no processo de muitas pessoas. Então, acredite nisso que você faz. Para os demais colegas, não acredite nos gurus que trazem ideias Fórmulas prontas, porque mágicas, cada né? um tem a sua individualidade, cada um tem aquilo que tem de melhor para oferecer, né? Então, a gente precisa realmente encontrar pessoas especiais que nos ajudem a entender toda essa dinâmica, esse processo que vai além, né, da odontologia
odontologia, ela tem a ver com vida, tem a ver com pessoas. Com Então, eu sou valores. muito agradecido, né, por essa oportunidade que eu tive, que foi fundamental nesse processo. Aos demais colegas, agradeço pela participação. Liga aí as mensagens aí Vou que eu vou ligar, que conseguir deve ter muita mensagem. citar aí. Eu desliguei porque tinha um monte de gente aparecendo na sua frente aí, mas agradecer a Ah, todos, né, que estão ah, conosco aqui. Bastante eu queria, mensagens. eu gostaria de agradecer porque tenho certeza também que são motivados, são apaixonados por essa odontologia, né? Uma odontologia de valor, uma odontologia que a gente quer exercer e fazer bem, né? Não desista dela, pelo amor de Deus. Os filhos de Deus precisam de você, porque se você está aqui acompanhando uma live como essa, eu tenho certeza porque Tem um você propósito. Tudo tem um tem um propósito, com certeza. propósito. Isso é fundamental. Com Um grande certeza. abraço para todo mundo, que Deus possa abençoar ricamente, né, a vida de vocês. E tem participação até dos Estados Unidos, a professora Raquel está Olha aí. Grande aí, abraço, uma live Raquel. internacional, muito legal. É, Jaime, Raquel a também gente ajudou vai se muita gente falando, eu lá. acredito que deve estar encerrando aqui já, né? Esse negócio cai. Certo. Outro dia eu fiquei na mão aqui, que eu comecei a falar e o negócio desligou. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua família, pela Gisele, pelos seus filhos, né? Deus os abençoe. E muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente e pelo seu exemplo de vida aí. Tá bom, Raimer? Um Um abraço. monte de, olha, é um cara bastante querido, ó, tem bastante Seu aluno aí. Arthur, colega do mestrado, é uma figura. Olha aí, muita gente. Legal, Gente, Rainer. Cara, obrigado. Tá bom? Vou encerrando com você aqui. Eu vou dar os avisos finais aqui. Um vai abraço. lá. Um abraço. Bom, gente, sem palavras, né, para agradecer aí a história de vida do Rainer que foi compartilhada. Eu tive uma pequena participação e eu sou muito orgulhoso disso. A gente tem que ter orgulho quando a gente ajuda, né, as pessoas a encontrarem o seu caminho. Não é ajudar de uma outra forma. É aquela coisa de não adianta você dar o peixe, você tem que dar a vara, né? A pessoa tem que pescar, a pessoa tem que saber, tem que correr atrás. Eu sempre fui dessa opinião. Então, infelizmente, no nosso país a gente tem muito assistencialismo, né? Mas eu acredito que a gente tem que incentivar essas novas gerações que estão chegando aí na odontologia a correr atrás, né? A ter, aprender como pesca e não simplesmente ir lá e comer o peixe, tá bom? Essa é a nossa última live dessa segunda temporada do Além do Mocho. Foi um grande prazer ter cada um de vocês aqui, né? O pessoal de Minas Gerais aí que está participando com a gente hoje, graças ao professor Jaime. Agradecer mais uma vez o apoio restrito aí da Papais Diagnóstico por Imagens, que nessas 2 temporadas foi o nosso parceiro de sempre aqui. Então, agradecer Dr. Capela, Dr. Jefferson e o Paulo César Papais, diretor de marketing da Papais Associados. Foi um grande prazer, foi uma grande honra poder compartilhar com vocês esses momentos aí, essas 20 lives que nós fizemos nesse período. E breve, quem sabe, a gente não começa com um novo projeto, tá bom? Mas por enquanto a gente fica por aqui e eu agradeço imensamente pelo carinho e pela participação de cada um de vocês. Um abraço, tchau, fiquem com Deus.